Olá a todos e todas. Bom, hoje falamos de uma coisa estranha. Falemos em mecanização de humanos versus, eventualmente, dar mais alma às máquinas, num certo sentido, mas falemos também no demónio. Em que sentido? Os antigos diziam-nos que o demónio é Deus invertido. Na verdade, podemos pensar realmente num Deus universal, talvez amoroso, consciente, uma inteligência incrivelmente vasta, e esta inteligência incrivelmente vasta vem acompanhada de consciência e talvez de amor, compaixão, todos esse tipo de qualidades, numa versão para além da nossa imaginação. Ora, o demónio, nesse sentido, é simplesmente a inversão disto. É a redução da consciência, é o encolher, é o cultivar e produzir separações entre seres muito mais do que contacto, colaboração, expansão e tudo o resto. Ora, por que é que eu estou a falar disto em relação com um tema como mecanizar humanos? Porque hoje em dia, estamos a assistir em todo o lado a um endeusamento da matéria, um endeusamento das máquinas e da inteligência artificial. Muitas pessoas acham que todo o futuro está na inteligência artificial e nas máquinas, na progressiva robotização da sociedade, o que poderá ser um pouco verdade e poderá ser um pouco interessante, mas, como sempre, a tecnologia tem tendência a correr selvagem, solta, antes de termos ciência acerca das consequências dela. Está a acontecer isso também, creio eu. E acontece que estamos a atribuir progressivamente à matéria, através da inteligência artificial e de robôs cada vez mais sofisticados, poderes, de certo modo, divinos, e há muitas pessoas que sonham com isso, só que estamos a concedê-los a coisas mecânicas e a coisas eletrónicas que parecem ter tanta consciência, nomeadamente autoconsciência, como um par de meias ou como um frigorífico. E acontece que, se há coisa que caracteriza os seres humanos na profundidade, é a consciência. Nós somos essencialmente seres conscientes, autoconscientes, sabemos de nós mesmos como existentes na vida, assistimos ao próprio desenvolvimento, ao desdobramento de uma biografia nossa através do espaço-tempo, e as máquinas não parecem ter nada a ver com isto. Pelo contrário. Talvez aconteça que quanto mais afirmemos as máquinas, mais estejamos a fazer a negação disto. Daí este tema de inverter Deus numa forma demoníaca, neste caso ao endeusar máquinas. Ora bem, há pessoas que sonham com implantes, com próteses nos seus próprios corpos para amplificarem capacidades, não diria mentais, mas cerebrais, geralmente pessoas de linha ultramaterialista, e também para amplificarem capacidades sensoriais e capacidades musculares. Muito interessante. Nós sabemos também, pelo passado, e que muitas pessoas, quanto mais as pessoas dependem de próteses, menos têm musculatura própria desenvolvida, menos têm capacidade intelectual própria, menos têm auto-vontade, auto-iniciativa e mais atrofiam, subtilmente ou não, musculatura e capacidade intelectual. Muita gente sabe disto, também no mundo da neurologia, claro. Ora, portanto, as próteses, estas amplificações podem ser muito perigosas para nós, diminuindo-nos como humanos em vez de nos amplificarem. Mas muitas pessoas têm a tentação de introduzir microchips no seu próprio cérebro ou debaixo da pele para lhes facilitar a vida, mas também na esperança de poderem, eu diria quase que preguiçosamente, transferir informação e aprendizagem para os seus cérebros com o mínimo esforço possível. Novamente, nós não vamos esquecer que a vontade é uma coisa que define também muito o ser humano, tal como o livre-arbítrio, tal como a escolha. Ora, ao fazer isso, também corremos um risco terrível de que as megacorporações e as grandes companhias e os governos poderão dizer que é magnífico termos implantes cerebrais e outros para nos facilitar a vida. Eles dificilmente vão resistir à tentação de transferir informações manipulativas que lhes convenham para torcer a nossa cognição e a nossa capacidade intelectual de acordo com o que querem, com o que salvaguardam, com o que lhes interessa.
E este é um perigo extremo, e como estas megacorporações e Estados já estão a fazer isto de maneira um pouco menos direta e violenta, diria eu, através de técnicas de propaganda, manipulação, manipulando a informação, escolhendo que informação nos dão e qual nos negam, escolhendo manipular as emoções das pessoas, é muito pouco provável que resistam a uma tentação de fazer isto ainda muito melhor graças a implantes cerebrais, se isto vier a acontecer. Por outro lado, a inteligência artificial pode realmente tornar-se muito útil, mas se ela se desenvolve em extremo e começa a controlar decisões sociais importantes, começa a controlar em parte o funcionamento da sociedade, e também da medicina, e também da psicologia, e também da jurisprudência e por aí adiante. Se isto começa a acontecer com máquinas que, de novo, são tão conscientes de si e tão capacitadas de compaixão como um par de botas, estamos em imenso perigo e este perigo está a afirmar-se. Eu penso que ainda temos algumas escolhas a fazer nestas áreas. Pensemos, no entanto, na possibilidade, muito mais bonita e interessante, diria eu, de conceder um pouco de alma ao mundo maquinal, no sentido de não pensar que as almas possam ser concedidas às máquinas, ou que as máquinas possam desenvolver alma e consciência, mas no sentido de pensarmos o mundo da máquina e o mundo da eletrónica e o mundo da computação ao serviço da expansão da consciência humana e da libertação dos seres humanos de uma certa escravidão laboral para poderem dedicar-se à cultura, às artes, para se autocultivarem, para expandirem a consciência, para colaborarem, para desfrutarem muito mais da natureza e de muitos elementos da vida. Eventualmente para nos tornarmos uma humanidade muito mais consciente e talvez muito mais aberta a um universo alargado. Isto pode ser feito, mas não está a ser feito, diria eu, e dificilmente será feito pelo mundo das grandes corporações e pelo mundo dos governos como ele está neste momento. Porque é um mundo orientado por ideias materialistas, onde se pensa que os seres humanos não têm alma, onde se secundariza a consciência, a vontade, a criatividade, que são aspectos absolutamente definidores do que é realmente um ser humano na profundidade. Isso é secundarizado a favor, de certo modo, de um mundo maquinal, maquinizado e cada vez mais desprovido de alma. Portanto, avançar neste endeusamento do mundo maquinal é extremamente perigoso para a humanidade e para todos nós. Mas as coisas podem acontecer diferentemente. Pode acontecer, efetivamente, apostarmos sistematicamente na tecnologia para nos libertar, para sermos muito mais profundamente humanos ainda, mais criativos, mais cultivados, mais desenvolvidos, mais compassivos, mais capazes de partilhar e de assumir a nossa função única, individual, no todo humano. Em vez de sermos levados por mecanismos de controle que estão cada vez mais sofisticados, a não sermos nós mesmos, mas a sermos apenas uma multidão ou um gado levado a fazer o que poderes manipuladores económicos e políticos querem fazer de nós. Portanto, este é o tema de hoje e, como sempre, se gostarem, comentem, partilhem, subscrevam o canal. Até breve.